Nesse exercício 2 do simulado, é aquela questão que a gente vai na esperança, quase de 100% de certeza, que você vai ter na prova do Enem, né? Um tópico muito recorrente, grandezas proporcionais. O que é que o exercício fala? Foi modelado o espalhamento de uma notícia em uma população. Esse espalhamento é entendido como o percentual de indivíduos da população que recebe a notícia por unidade de tempo. É uma certa velocidade de propagação, né? Pessoas que recebem a notícia por unidade de tempo, né? Então, uma velocidade de propagação que ela é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos que conhecem a notícia, quanto mais gente conhece, mais isso aí vai se propagar, multiplicado pelo percentual de indivíduo que ainda não conhece a notícia também, né? Quanto menos pessoas conhecem, isso chega a ser interessante, né? Quanto mais gente conhece, mais você propaga. E é necessário que poucas pessoas conhecem para propagar mais rápido. Porque quanto mais as pessoas ficam conhecendo, digamos assim, não tem mais para quem falar o boato. Então, a velocidade de propagação tanto depende de quantas pessoas já conhecem, como também depende de quantas pessoas não conhecem, diretamente proporcional a ambos, né? Ele fala de uma constante de proporcionalidade, por enquanto eu não vou ler isso aqui não. Observe, o ano era 2000, quando o Enem ainda não valia para acesso à universidade, e o Enem fez um exercício que, na verdade, perguntava um gráfico baseado nesse raciocínio dessa questão. A questão fala que um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, a rapidez, como eu falei, uma certa velocidade, né, é diretamente proporcional ao número de pessoas que conhecem o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não conhecem o boato. Aqui o Enem desenrola o texto, passa uma fórmula para a gente e, basicamente, que a gente saiba qual é o gráfico aqui que condiz com essa fórmula. Nesse exercício que eu propus do simulado, a gente vai ter que construir essa fórmula. Para construir esse raciocínio, você precisa entender o que vem a ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, eu estou aqui usando a definição do que vem a ser isso aí, né? A gente fala que duas grandezas x e y positivas, elas são diretamente proporcionais se você pega pares dessas grandezas e sempre que você fizer a razão entre elas, vai dar uma constante. É aquela ideia que a gente tem, né? Se uma dobrar, a outra precisa dobrar para que a razão fique constante. Se uma triplicar, a outra precisa triplicar para que fique constante. Se quadruplicar, precisa quadruplicar para que fique constante. Então, assim, a definição em si diz que duas grandezas são diretamente proporcionais quando toda vez que você pega um par dessas grandezas e faz a razão entre essas grandezas, sempre dá uma constante. Então, seria isso aqui que a gente usa muito em proporção, também para responder regra de 3, e de maneira genérica seria isso, né? Uma grandeza dividida pela outra dá sempre uma constante. Essa é a definição de diretamente proporcional. Óbvio, se eu digo que y dividido por x é uma constante de proporcionalidade, eu posso implicar, meio por extremo, que y é igual a kx. De maneira análoga, a gente define a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Por definição, as grandezas são inversamente proporcionais quando a razão de uma para o inverso da outra, por isso que a gente chama de inversamente proporcionais, vai dar uma constante. O que é isso? Se uma dobrar, a outra cai pela metade. Se uma triplicar, a outra cai para um terço. Se uma quadruplicar, a outra cai para um quarto. De um modo genérico, uma grandeza está para o inverso da outra, isso sempre dá uma constante. Meio por extremo, você consegue pensar isso aqui. Essa tal constante de proporcionalidade, ela é obtida ou empiricamente ou já se sabe de alguma forma anterior, né? Que tem lá uma determinada influência para determinada situação, como a gente vai ver na questão. Deixa eu voltar ao exercício, guardar a ideia do que vem a ser diretamente proporcional, né? A razão entre as grandezas é constante. Então, voltando ao exercício, o exercício fala para a gente que o espalhamento, que eu vou chamar de E, que seria a velocidade de propagação da notícia, que o Enem chamou de boato na outra questão, o espalhamento é diretamente proporcional ao percentual dos indivíduos que conhecem a notícia. Então, vou dizer que o espalhamento dividido pelas pessoas que conhecem, vou chamar de C aqui, vocês me acompanham no vídeo aí, é uma razão constante, mas também é proporcional àqueles que conhecem a notícia multiplicado pelos que não conhecem. Então, vou botar assim, aquele raciocínio genérico de teoria dos conjuntos. De duas, uma, ou você conhece a notícia ou você não conhece a notícia. E a velocidade de espalhamento depende exatamente dessas duas coisas, né? Você precisa de gente para contar o boato, mas você precisa de gente também para receber esse boato. A velocidade de espalhamento é proporcional ao produto das pessoas que conhecem a notícia com as pessoas que não conhecem a notícia. Isso aqui vai dar uma constante de proporcionalidade. Por definição, o espalhamento é proporcional aos que conhecem e também àqueles que não conhecem. Daqui, por assim dizer, a gente constrói a fórmula do espalhamento da notícia. O resto agora são só contas relativamente simples, né? Aí ele fala aqui o seguinte, né? A constante K de proporcionalidade depende, entre alguns fatores, do impacto que essa notícia traz na vida dos indivíduos, né? Então, essa razão aqui existe, né? Digamos, é um modelo matemático que foi detectado, mas esse K vai depender de que notícia é. É um fuxico? É uma notícia política? É a morte de alguém? É o nascimento de alguém? Enfim, esse K aqui vai variar de acordo com determinadas circunstâncias daquela notícia. O fato é que o exercício fala pra gente o seguinte, tendo como base as informações, ou seja, você constrói uma fórmula, se o K for 1, então ele está me dando o K igual a 1, julgue o item a seguir, né? E ele diz o seguinte, se determinado instante 30% da população conhece a notícia, então eu vou dizer que o percentual das pessoas que conhecem é 30% da população, a resposta está em porcentagem, eu vou deixar assim mesmo. Eu posso tranquilamente implicar que não conhece essa notícia o resto das pessoas.
70% da população. Então, digamos assim, no instante, naquele determinado momento ali, 30% das pessoas que estão conhecendo está procurando gente para falar sobre essa notícia, 70% não conhece. Então, eu tenho o percentual de pessoas que conhecem a notícia, eu implico o percentual de pessoas que não conhecem a notícia, e o exercício ainda passou para mim que o K é igual a 1. Qual é a parte importante desse exercício? Fato indiscutível. Você conhecer a definição de grandezas diretamente proporcionais. Senão, não tem sentido, você não vai conseguir construir, digamos assim, essa fórmula do espalhamento, a velocidade de propagação. Então, isso aqui você vai ter o K, o exercício deu 1, as pessoas que conhecem, percentualmente falando, 30%, as pessoas que não conhecem, percentualmente falando, eu impliquei 70%. Daí é só fazer umas continhas simples, e nesse instante, né, a velocidade de propagação é de 21%. 21%, resposta da questão, letra E.